Muito bom dia a todos. Passamos agora a analisar como que acontece a interação magnética entre dois fios condutores paralelos. Então, eu tenho aqui um fio 1 vertical, com uma corrente elétrica no sentido de baixo para cima. Nós temos aqui um fio 2, que também é vertical, com uma corrente elétrica que também é de baixo para cima. Esse condutor 1 gerando aquele campo magnético 1 que está lá. Esse condutor 2 gerando aquele campo magnético que está lá. Se eu estou falando de fios condutores e campos magnéticos, eu estou falando de regra da mão direita. Então, eu gostaria que você pausasse o vídeo e fizesse aí a regra da mão direita para confirmar que realmente para esse fio aqui eu gero à esquerda dele esse campo magnético B2 saindo da página e que para esse fio aqui eu gero à direita dele um campo magnético B1 que entra na página, ok? Pausa aí e dá uma testada. Bom, depois que você conferiu essa informação, agora o que acontece? Esses dois campos magnéticos aqui não estão com sentidos invertidos? É como se eu criasse no lado de lá um polo norte e um polo sul, e esse aqui no lado de lá um polo sul e um polo norte. Ou seja, entre esses dois fios vão surgir uma força de atração entre eles, por conta desses campos magnéticos opostos que aqui estão, tá? Se eu fosse parar para pensar nesses dois fios aqui, então como é que vai ficar esse meu campo magnético do I2 aqui nesse meio? Então, regra da mão direita, campo magnético I2 vai ficar assim, certo? Regra da mão direita para o meu I1, campo magnético aqui vai ficar assim. Ou seja, novamente, campos magnéticos com sentidos opostos vai surgir entre eles uma força de atração, certo? Então, aqui eu tenho uma força de atração. Se você gosta de organizar essas ideias, você pode começar a pensar da seguinte forma. Se eu tenho fios paralelos com correntes elétricas de mesma direção e sentido, eu vou observar uma força de atração entre eles. Conforme acabamos de ver aqui, fios paralelos, os campos magnéticos possuem sentidos opostos nesse meio entre os dois fios e gera aquela força de atração. Agora, se eu tenho fios com correntes elétricas opostas, então vamos lá. Esse fio I1 vai gerar um campo magnético que está entrando aqui na página, certo? Esse fio E2 também vai gerar um outro campo magnético que vai estar entrando aqui na página. Perceba que agora os sentidos são opostos. E como esses campos magnéticos possuem a mesma direção e sentido, eu vou observar que entre esses fios vai existir uma força de repulsão entre eles, ok? Bom, e a pergunta agora é, como é que eu calculo essa força magnética que surge entre esses dois fios quando eles estão percorridos por essas correntes elétricas? A minha equação fica assim. Permeabilidade magnética, aquele nosso 4π vezes 10 na menos 7 Tesla vezes metro por ampere, vezes a corrente I1, vezes a corrente I2, vezes o L, que é o comprimento dos fios que estão em paralelo, sobre 2π vezes o D, e o D é a distância entre os dois fios, certo? Então, observem bem isso, e essa será as condições ou a equação que a gente precisa atender ou que vai usar para analisar esse material daqui para frente, ok? Então vamos lá pensar nos exercícios já, certo? Então o primeiro exemplo, o 10, eu leio assim.
Dois fios paralelos percorridos por correntes elétricas de intensidades diferentes. Então, por exemplo, eu tenho aqui fio I1, fio I2, sei lá, por exemplo, aqui eu tenho 2 amperes, aqui eu tenho 5 amperes, são correntes elétricas diferentes. Para que eles estejam se repelindo, vamos pensar que essas correntes elétricas precisam ter sentidos opostos, né? Então, eu vou ter, por exemplo, essa corrente elétrica para lá, sei lá, I1, e essa corrente elétrica para cá, I2. I1 vai gerar um campo magnético para lá, B1, tá? E essa B2 também vai, esse I2 também vai gerar um campo magnético B2 que também está entrando na página de acordo com o desenho que eu fiz. Então vamos lá. As correntes têm o mesmo sentido? Não. A gente já percebeu que se é para eles estarem se repelindo, tá? Os campos magnéticos precisam estar para o mesmo lado e aí as correntes precisam ter sentidos contrários. Então isso aqui está errado, corrente com o mesmo sentido está errado. Então é essa ou essa. Agora, as forças têm módulos iguais ou módulos diferentes? Bom, quando eu vou calcular força, eu vou calcular usando a equação μ vezes I1 vezes I2 vezes L sobre 2πd. Essa força aqui é a força que o fio 1 faz no 2 ou que o 2 faz no 1. Ação e reação. São duas forças de mesma intensidade, mesma direção, porém sentidos contrários. Ok? Então, se elas têm mesma intensidade, elas são forças que possuem mesmo módulo. Então, a alternativa correta aqui é a letra B. Ok? Próxima questão. O circuito é formado por dois fios muito longos, retilíneos e paralelos, ligados a um gerador de corrente elétrica contínua, como mostra a figura. Aí você precisa lembrar que, de acordo com as teorias de eletricidade, a corrente elétrica sempre sai do lado maior. Ok? Então quer dizer que essa corrente elétrica vai para lá, passa por aqui e volta para cá. Então eu tenho correntes elétricas com sentidos opostos. Bom, vou fazer a regra da mão direita. Corrente elétrica para lá, quer dizer que esse campo magnético aqui, ele vai estar entrando. Então esse campo, essa corrente gerou esse campo. Agora, corrente indo para lá, regra da mão direita, o campo magnético também vai estar entrando. Tá? Então essa corrente gera esse campo magnético. Se isso daqui é verdade e é verdade, significa dizer que os meus dois campos magnéticos estão para o mesmo lado. Isso significa dizer que eu vou ter uma força de repulsão. Ter uma força repulsiva me tira da conversa essa e essa alternativa. Agora, ela é proporcional ao I ou ao I ao quadrado? Bom, para eu calcular essa força, eu preciso lembrar que força é igual a μ vezes I1 vezes I2 vezes L sobre 2πd. Ele quer que eu analise as correntes. Bom, se eu tenho um fio que vai e volta, a corrente I1 é igual a I2. Então, o que eu vou pensar? Bom, vou deixar aqui fora o μ, vou deixar aqui fora o L e o 2πd. Agora, se esses I's são iguais, isso significa dizer que eu vou ter um I ao quadrado. Então, ela é repulsiva e proporcional a I ao quadrado. Proporcional por quê? Se eu aumentar o valor da corrente elétrica, automaticamente eu vou estar aumentando o valor da minha força magnética, ok? E a nossa próxima questão, ele diz o seguinte: dois fios condutores paralelos extensos são percorridos por correntes elétricas. Então, o meu I1 está valendo 3 amperes, o meu I2 está valendo 7 amperes. Sabendo-se que a distância entre os centros dos dois condutores é de 15 centímetros, tá? Preciso passar para metros. Faz a regra de 3, 0,15 metros. Qual a intensidade da força magnética por unidade de comprimento? Por unidade de comprimento significa dizer que o meu L é
1 metro. Bom, então vamos lá. F é igual a μ vezes I1 vezes I2 vezes L sobre 2πd. Vou substituir o meu μ, então vai estar lá o meu 4π vezes 10 na menos 7, I1, I2, o L é 1 metro, tá? Sobre 2πd. Então vai ficar 2π vezes 0,15. Ok? Então, vou colocar isso aqui para cima. Posso cortar esses 2 π's, tá? Posso, então, terminar de calcular minha força. Então, eu vou ter ali na parte superior a multiplicação 4 vezes 3 vezes 7, tá? Isso aqui vai ficar 84 vezes 10 na menos 7. E aqui embaixo, 0,30. Vou dividir o 84 por 0,30. Isso aqui vai ficar 280 vezes 10 na menos 7. Para eu trazer a vírgula para cá, eu vou ter que somar 2 lá no meu expoente, né? Então, a minha força vai ficar 2,80 ou 2,8 vezes 10 na menos 5 Newton. Como eu usei aqui o meu parâmetro 1 metro, eu posso dizer que essa força vai valer 2,80 vezes 10 na menos 5 newtons para cada 1 metro de fio que eu estou analisando. Eu espero que você tenha entendido tudo isso, todos esses detalhes, e qualquer dúvida, nos procure para que a gente possa saná-las o quanto antes. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.